Boa noite, meus amados irmãos, paz do Senhor. Quantos podem dar glória a Jesus por estarmos aqui esta noite mais uma vez? Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos pedir ao Senhor a sua ajuda para meditarmos na sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, damos ações de graças pela oportunidade que temos, Senhor, de ficar ao redor da Tua Palavra para nela meditarmos e dela recebermos a bênção, o ensino, a vitória, Senhor, e também a orientação para a nossa vida, para que possamos ter uma vida obediente, uma vida consagrada, uma vida que glorifique o Teu nome e te sirva, Senhor, em novidade de vida. Obrigado, Deus, pelo Teu povo que está na Tua presença, fala conosco, revela-te a nós, na unção e no poder do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha bondade de sentar, meus amados irmãos. Eu nesta noite gostaria de falar-vos um pouco acerca daquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o Espírito Santo na carta aos Romanos. Irmãos, sabem que a carta aos Romanos é uma carta bastante elucidativa, uma carta muito importante e que nos ajuda a compreender muitas coisas relacionadas com a nossa vida como cristãos. E entre essas coisas que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a vida cristã, como vivê-la, como alcançar vitória para a vida cristã, ele menciona a ação do Espírito Santo. E nós vamos ver alguns textos que nos mostram qual é a ação do Espírito Santo na vida do crente através daquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos. Vamos ler primeiro Romanos capítulo 5 e verso 5. E vamos ver aí uma das primeiras ações que o Espírito Santo de Deus opera na vida do crente. E aqui temos o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Então, irmãos, uma das ações que encontramos do Espírito Santo na carta aos Romanos é que o Espírito Santo é o derramador, digamos assim, é aquele que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Este é um milagre tremendo. O amor de Deus é derramado, vem ao nosso coração através da ação direta do Espírito Santo quando nós nos entregamos a Jesus, somos justificados, somos salvos. Então o amor de Deus entra, possui, toma posse do nosso coração. Deus mostrou o seu amor por nós quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Portanto, o amor de Deus por nós foi revelado na cruz do Calvário. De uma forma objetiva, Deus mostrou quanto nos ama quando Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Mas quando aceitamos o sacrifício de Jesus, somos salvos e então o Espírito Santo derrama esse amor nos nossos corações. O amor que foi revelado no Calvário é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós adquirimos, em face disso mesmo, nós adquirimos uma profunda consciência de que somos amados por Deus. Amém. O Espírito Santo, ao derramar o amor de Deus nos nossos corações, dá-nos a consciência de que realmente nós somos verdadeiramente amados por Deus. Adquirimos essa profunda consciência de que somos amados por Deus. Não sabemos apenas que Deus nos ama. Não temos apenas um conhecimento intelectual
Não sabemos, não é apenas um saber que Deus nos ama. Nós sentimos, a partir da ação do Espírito Santo, sentimos o amor de Deus nos nossos corações. Sentimos o amor de Deus na nossa vida. Esse amor glorioso é mais do que um sentimento. É uma convicção que o Espírito Santo coloca em nós de que realmente nós somos amados por Deus. E, meus irmãos, isto deve dar-nos muita segurança, muita alegria, muita felicidade, aleluia, muito ânimo, porque no meio das circunstâncias difíceis, das provas, das lutas, das dificuldades inerentes no dia a dia, nós temos uma convicção profunda que não é apenas um mero sentimento, mas é uma convicção dada pelo Espírito Santo, é uma convicção espiritual de que somos, na realidade, amados por Deus. Quantos irmãos dão glória a Jesus por isso? Por sabermos, por sentirmos, termos essa convicção de que Deus nos ama. A consciência do amor de Deus nos nossos corações sustenta-nos no meio das lutas e das provas que atravessamos, pelo que nós não seremos decepcionados. Não importa, meus irmãos, a prova ou luta pela qual nós tenhamos que passar. O mais importante não são as lutas que o crente tem. O mais importante é o crente ter a convicção que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, qualquer luta nós vamos vencer. Qualquer luta, como a Bíblia diz, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E não apenas no sentido de sabermos que Ele nos amou, mas sentirmos esse amor no nosso coração, e isso assegura-nos não só uma tranquilidade e uma paz maravilhosa no meio das lutas e das dificuldades, como também nos assegura um futuro glorioso. Então, uma das ações que o Espírito Santo opera no crente, segundo a carta aos Romanos, é que ele derrama o amor de Deus nos nossos corações. Uma segunda ação encontramos em Romanos capítulo 8, uma segunda ação não menos importante e significativa também para a nossa vida como crentes, encontramos em Romanos 8, 15 a 17. Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, e por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de facto participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui temos uma nova ação do Espírito Santo que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. E o Espírito Santo agora, ele é o agente que garante a nossa adoção. É o agente que garante a nossa filiação, que nos dá a garantia de que nós somos filhos de Deus. Há pouco nós vimos que o Espírito Santo nos dá uma garantia, uma convicção de que nós somos amados por Deus. Agora o Espírito Santo também nos dá uma garantia, uma certeza e uma convicção profunda de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Aleluia! Ele torna-nos filhos de Deus por adoção e não só nos torna filhos de Deus através da adoção, mas ele torna-nos conscientes da nossa filiação. É porque a Bíblia diz que recebemos o Espírito que nos adota como filhos, mas e depois o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito. Portanto,
Ele faz a obra de nos adotar como filhos e, ao mesmo tempo, Ele convence-nos, dá-nos uma convicção verdadeira de que, na realidade, nós agora somos filhos de Deus. Amém? E a condição de filhos torna-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma herança incorruptível e eterna que nos foi manifestada em Cristo. Contudo, meus irmãos, o Espírito Santo também nos mostra que a nossa filiação, embora seja uma realidade, nós somos filhos, fomos adotados pelo poder do Espírito Santo, como filhos de Deus, temos a convicção dada pelo Espírito que somos filhos de Deus, mas o Espírito também nos mostra que a nossa filiação ainda não está completa. Já somos, mas não somos completamente filhos. Não temos uma situação completa da nossa filiação. É por isso que nós não podemos estranhar quando ainda temos problemas, quando ainda passamos por dificuldades, por doenças, por tribulações, porque enquanto nós não tivermos a nossa filiação ou a adoção completa, nós teremos que passar por isso, mas isso vai acabar, amém? Isso vai terminar, o sofrimento, os problemas, as lutas, as dificuldades vão acabar na vida do crente. Não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso esta noite. É uma certeza que o Espírito Santo nos dá quando atingirmos a nossa filiação completa. Encontramos isso em Romanos capítulo 8 e verso 23, quando podemos ler, e não só isso, mas também nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós temos as primícias do Espírito, gememos interiormente. Portanto, irmãos, sofremos ainda, estamos sujeitos ao sofrimento, à doença, e o crente não pode estranhar essa situação. É normal enquanto ainda vivemos aqui, mas uma coisa sabemos, é que isso vai acabar, é que isso vai terminar, aleluia. E vai terminar quando? Porque nós esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Agora os irmãos vejam, antes o apóstolo Paulo está dizendo que nós já temos a adoção de filhos, mas agora no verso 23 ele diz que nós esperamos ansiosamente a adoção de filhos. Então temos ou não temos a adoção? Claro que temos, mas ainda não temos completamente. Quando tivermos a redenção do nosso corpo, quando nós ressuscitarmos com um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, então a nossa adoção será completa. É por isso que nós ansiamos, o Espírito Santo ajuda-nos a ansiar, a desejar esse acontecimento. E tudo nos indica que é provável que esse acontecimento seja mais próximo de nós do que aquilo que nós pensamos. Amém? Então, nós já vimos duas ações do Espírito Santo, segundo a carta aos Romanos. Ele é aquele que derrama o Espírito Santo nos nossos corações, ele derrama o amor de Deus nos nossos corações e, ao mesmo tempo, ele é o agente que garante a nossa adoção, que opera e nos convence da nossa adoção e nos ajuda a ansiar, a esperar ansiosamente o dia em que teremos a adoção completa, em que seremos filhos de Deus completamente. Depois nós temos outra ação do Espírito Santo, muito interessante e oportuna para nós. Encontramos em Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então agora nós temos a ação do Espírito como aquele que outorga, que dá vida e que se opõe e que nos dá vitória sobre a lei da carne, sobre a lei e a carne.
a ação do Espírito Santo em nós liberta-nos. Amém. O Espírito Santo é um Espírito libertador que nos liberta do ciclo vicioso do pecado e da morte espiritual. Nós podemos ter esta experiência de verdadeira libertação do pecado e da morte espiritual, porque o poder do Espírito, ele é aquele que nos dá vida e nos livra do ciclo vicioso do pecado e da morte. Vede, irmãos, Cristo por nós liberta-nos do pecado. Cristo morreu por nós para nos libertar do pecado, mas a nossa verdadeira libertação do pecado é realizada pelo Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos liberta da lei e da carne, portanto, nos liberta do pecado. O princípio de vida que o Espírito Santo nos concede contrasta com o viver pela lei e pela carne, que geram a morte. O viver na carne leva-nos à morte espiritual. A Bíblia diz em Romanos 7:5, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Portanto, o viver na carne leva-nos à morte, ao pecado, porque o viver na carne não se submete à lei, aos princípios de Deus, não nos permite agradar a Deus, gerando a morte. Mas a vida controlada pelo Espírito dá-nos vida e paz. Dá-nos vida espiritual, vida abundante, e dá-nos uma paz. E paz aqui não significa apenas um sentimento, significa vivermos em harmonia com Deus, em harmonia conosco, em harmonia com a sua palavra, com os seus princípios, com a sua vontade. Isto é ter paz com Deus. E isso é resultado do controle que o Espírito Santo opera na nossa vida, libertando-nos, porque o Espírito Santo é um Espírito também, não é só um Espírito de poder para nós darmos testemunho de Jesus, mas é um Espírito libertador, aleluia, que nos liberta daqueles princípios da lei e da carne que nos levavam à morte e à separação de Deus. Isto torna-se possível. É possível viver esta vida de vida e paz, porque o Espírito Santo habita nos nossos corações, habita em nós. Agora podemos ter uma vida nova, uma vida abundante e autêntica. Meus irmãos, o Espírito Santo traz para nós uma vida abundante, uma vida autêntica, aleluia, o que não mais está debaixo do pendor mortífero da carne e da lei. E esta vida abundante e autêntica é assegurada pelo Espírito Santo, que é o dador da vida. A vida controlada pela carne gera a morte, mas a vida controlada pelo Espírito Santo. Já repararam, irmãos? Sem a pilha a coisa não funciona, sem o Espírito Santo a coisa não dá. A nossa vida seria uma vida de fracasso, de derrota, uma vida que não valia a pena viver, mas com a ação do Espírito Santo é uma vida de vitória, é uma vida de bênção, aleluia, é uma vida que vale a pena viver. Se os irmãos estão recordados, nós já vimos três coisas, três ações muito importantes que o Espírito Santo opera na vida do crente e que vêm revelados na carta aos Romanos. Ele é aquele que derrama o Espírito Santo nos nossos corações, o amor de Deus nos nossos corações. Ele é aquele que
nos proporciona a certeza da nossa filiação ou da nossa adoção. Ele é aquele que nos liberta da lei do pecado e da morte, Espírito libertador. Mas outra ação do Espírito Santo é que ele é o orientador da nossa vida. Vamos ler com atenção Romanos 8:14. Nós temos o Espírito Santo como aquele que orienta a nossa vida. Temos um orientador. Aleluia. Eu não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso. Temos um orientador. E este orientador não está fora de nós. Nós temos um orientador dentro de nós, que habita em nós. Aleluia. Sabem, Jesus, enquanto viveu neste mundo com os seus discípulos, ele orientava os seus discípulos do lado de fora. Era uma orientação do lado de fora. É por isso que Jesus disse que era melhor que ele partisse, aleluia, que ele fosse e que o Espírito Santo viesse, porque agora nós não temos um orientador fora de nós, nós temos um verdadeiro orientador que pode dirigir a nossa vida dentro de nós, habitando nas nossas vidas, nos nossos corações. A Bíblia diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então este versículo, este texto mostra-nos que o Espírito Santo, como um guia, um orientador para a vida daqueles que são filhos de Deus. Note, veja como a obra completa do Espírito Santo. Ele derrama o amor de Deus nos nossos corações. Ele dá-nos, ele faz um milagre a nós, tornando-nos filhos de Deus, dá-nos a convicção de que realmente nós somos filhos de Deus, mas enquanto filhos de Deus, ele também nos orienta. Amém? O Espírito Santo orienta os filhos de Deus, porque a Bíblia diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo é o orientador da vida dos filhos de Deus, de modo a levar-nos a reverenciar, a obedecer e a glorificar o nosso Pai Celestial. É pela direção do Espírito Santo que nós podemos reverenciar a Deus, que nós podemos adorá-lo, que nós podemos obedecer-lhe e que nós podemos glorificar a Deus de todo o nosso coração. E também, quando isso acontece, vejam, o Espírito Santo dirige os filhos de Deus neste sentido. Mas quando isso acontece, também é uma prova de que, na realidade, nós somos filhos de Deus. Porque enquanto filhos de Deus, nós devemos reverenciar, devemos obedecer e devemos glorificar o nosso Pai Celestial com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, etc, etc. Constitui também um privilégio em termos um verdadeiro guia em nós, que nos conduz nas diversas circunstâncias da vida, resultando para o nosso bem. Mas, irmão, no meio das dificuldades, nós não estamos à deriva, e eu dou glória a Jesus por isso esta noite. O crente, o verdadeiro filho de Deus, nunca andará à deriva. As ondas do mar revolto do mundo podem ser bem perigosas, bem alterosas, mas o crente, o filho de Deus, nunca por nunca andará à deriva, amém? Porque temos um piloto, temos um orientador experiente, aleluia, que nos pode dirigir e nos pode dirigir em sucesso, nos pode dirigir em vitória, aleluia, nos pode dirigir de maneira que mesmo no meio das dificuldades, elas possam concorrer para o nosso bem, para a nossa vitória, aleluia, para a nossa verdadeira felicidade. Esta é outra ação do Espírito Santo, orientador para a nossa vida. Mas a Bíblia ainda, nesta carta, nos fala de outra ação importante do Espírito Santo. Vamos a Romanos ainda, no capítulo 8, versos 26 e 27. E aqui temos outra ação tão importante para nós, meus irmãos.
E é importante percebermos isto, compreendermos esta ação gloriosa do Espírito Santo na vida daqueles que deram o seu coração, se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz-nos em Romanos 8, 26 e 27, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então, outra ação do Espírito Santo é que ele é o nosso intercessor em oração, ou aquele que nos ajuda na nossa oração. Ele ajuda na nossa fraqueza natural, no plano de oração. Mas, irmãos, nós, até na oração, nós não somos suficientemente fortes para orar. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, e eu dou glória a Deus, porque o Espírito Santo está em nós para nos ajudar na nossa oração, para fazer com que a nossa oração seja agradável aos olhos de Deus e tenha condições para Deus responder e nos dar a vitória. A nossa oração, sem o auxílio do Espírito Santo, seria muito fraca mesmo. Porque nós não sabemos como orar, ou não temos a certeza se a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo ajuda-nos a orar, guia-nos a orar de acordo com a vontade de Deus, para que as nossas orações sejam respondidas, para que Deus opere em nós e através de nós, por meio da nossa oração. Os filhos de Deus têm um privilégio tremendo. Nós temos 2 intercessores. Eu chamo a atenção dos irmãos para isto. Nós temos 2 intercessores. Temos Cristo, que intercede por nós diante do trono de Deus. Mas também temos o Espírito Santo, que intercede no íntimo dos nossos corações. Aleluia! E ele intercede, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. E muitos comentadores, e eu pessoalmente estou de acordo com eles, esta intercessão com gemidos pode referir-se a orar em línguas. Quando o crente ora, o crente que é batizado no Espírito Santo, o crente que é cheio do Espírito Santo, tem a faculdade de orar em outras línguas. Línguas que nós não entendemos, mas que nos são concedidas pelo Espírito Santo para nós podermos orar não só na nossa língua, mas orarmos noutras línguas. E orar noutras línguas é algo tremendo, porque muitas vezes nós temos sentimentos, irmãos, quando estamos a orar, temos sentimentos profundos diante de Deus, que não encontramos palavras na nossa língua para exprimir esses sentimentos. E não sei se, pronto, quem tem esta experiência, muitas vezes ficamos como que oprimidos à procura das palavras exatas para transmitir os nossos sentimentos e não conseguimos. E de repente começamos a falar noutras línguas e sentimos um alívio. Porquê? Porque aquelas palavras que nós não encontrávamos na nossa língua, nós encontramos noutras línguas concedidas pelo Espírito Santo. Isto é uma forma também de intercessão, não só para glorificarmos a Deus, mas para intercedermos. O Espírito Santo é esse maravilhoso auxiliador que nos ajuda na nossa oração, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, algo que a gente não pode, não entende, mas que é a linguagem do Espírito. E, irmãos, a linguagem do Espírito, Deus entende bem. Deus entende bem essa linguagem e nós podemos estar descansados de que aquilo que estamos orando, embora não compreendendo, nós estamos a orar bem, porque estamos a orar inspirados com uma linguagem concedida
pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, isto requer que o crente seja batizado no Espírito Santo. Portanto, os irmãos que ainda não foram, que estão aqui, devem procurar ser batizados no Espírito Santo. É uma promessa para os irmãos. Amém. É algo que nós devemos experimentar e que precisamos experimentar. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma necessidade, é uma possibilidade. Talvez há necessidades que nós não temos possibilidade de sermos supridos dessa necessidade. Mas em relação ao batismo com o Espírito Santo, precisamos do batismo, mas temos a possibilidade de ser batizados, porque essa promessa é para cada um de nós, irmãos. Vamos buscar e vamos viver nesta dimensão espiritual, falando também, sendo cheios e orando não só com o nosso entendimento, mas orando em outras línguas. Amém. E os irmãos não acreditem que um crente não pode orar em línguas. Os irmãos, isso é errado, meus irmãos. Nós temos que acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o crente pode tanto orar com o seu entendimento, como pode orar no Espírito. E orar no Espírito, pelo contexto, é orarmos noutras línguas, glorificando a Deus, falando as grandezas e as maravilhas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, ou numa linguagem que o Espírito Santo concede que nós falemos. E vamos concluir pensando noutra ação também tão significativa e importante do Espírito Santo, segundo a carta aos Romanos. Encontramos isso em Romanos 8:11. 8:11. Os irmãos vejam que o apóstolo Paulo procura mostrar aos crentes a importância da ação do Espírito Santo. A carta aos Romanos tem várias doutrinas, é uma carta recheada de doutrinas muito importantes, relacionadas com a nossa salvação e relacionadas com a vida cristã. E entre elas nós temos esta doutrina da ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, em Romanos capítulo 8 e verso 11, diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. O Espírito Santo não só nos dá uma vida nova, quando aceitamos Jesus e Ele vem habitar em nós, Ele concede-nos, Ele opera em nós uma nova vida, uma vida abundante, como já vimos, uma vida de segurança, uma vida com direção, uma vida com propósitos, uma vida com o objetivo de honrar, glorificar a Deus e servi-lo como Ele merece. Mas Ele também irá ressuscitar os nossos corpos depois da morte. Depois da morte, ainda o Espírito Santo. Vejam, não sei se os irmãos já tinham pensado nisto, que depois de nós morrermos, ainda o Espírito Santo vai operar ressuscitando os nossos corpos. A Bíblia é bem clara nisto. Também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito Santo que habita em vós. Este Espírito Santo que agora habita em nós, quando nós deixarmos este mundo e na altura própria, será Ele que vai dar vida, que vai operar a ressurreição do nosso corpo, como também foi pelo seu poder que Jesus foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Nós seremos ressuscitados. Irmão, não se preocupe, às vezes há crentes que ficam preocupados, como é possível, somos engolidos por um animal,
somos queimados, somos cremados. Como é possível? Isso não, para nós pode ser uma complicação, mas, irmão, não tenham dúvidas, para o Espírito Santo não é complicação nenhuma. Ele vai operar em nós. Isto é garantido, é absoluto, aleluia, é a promessa de Deus. Ele vai operar de maneira em que nós ressuscitaremos. O Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá vida espiritual, também nos dará a vida eterna por meio da transformação da mortalidade na imortalidade num corpo ressurreto. Aleluia! Esse corpo ressurreto que havemos de ter após ressurreição será operado pelo Espírito Santo. Isso torna-se real, porque já temos em nós as primícias, ou os primeiros frutos. Meus irmãos, nós já temos em nós os primeiros frutos. O que é o primeiro fruto? É a primeira colheita. E o Espírito Santo é como a primeira colheita. É o primeiro presente, é o primeiro dom que nós temos. Aleluia! E que indicia que vamos ter algo maior ainda, mais glorioso no futuro. Em Romanos 8, 23, nós já lemos, onde a Bíblia diz que nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Embora já tenhamos os primeiros frutos do Espírito, ainda gememos. E eu volto a sublinhar isto. Ainda gememos, irmãos. Ainda temos dificuldades. Ainda temos problemas. E às vezes, como crentes, ainda temos mais problemas que tínhamos como incrédulos. Amém. Só que mais problemas não significa que nós estamos em desvantagem. Podemos ter mais problemas, mas na medida em que temos mais problemas, nós também teremos muito mais vitórias. Porque o Espírito Santo concede essa vitória, aleluia, porque nós temos os primeiros frutos em nós da presença do Espírito Santo, mas ainda gememos, esperando ansiosamente a redenção do nosso corpo. Mas porque temos as primícias do Espírito, podemos esperar ansiosamente a nossa adoção completa, todos os privilégios inerentes à nossa filiação. Eu não sei se os irmãos alguma vez ouviram dos incrédulos esta expressão: então você é um filho de Deus e ainda tem esses problemas? Você diz que é um filho de Deus e ainda passa por essas situações? Você é um filho de Deus e ainda está a sofrer dessa maneira? Nunca ouviram? E quando os incrédulos, que não percebem nada da Bíblia, dizem isto, eles têm uma certa razão. E certa razão porquê? Porque é suposto que os filhos de Deus não tenham nada disto. Mas ainda temos. Mas vamos deixar de ter. Vai uma altura em que os filhos de Deus deixarão de ter isso. Aleluia. Acabou o sofrimento, acabou a tribulação, acabou os problemas. E nós não estamos, irmão, anima-te no Senhor e dá glória a Deus. Nós não estamos caminhando para mais problemas. Nós estamos caminhando para ficar sem problemas. Nós não estamos caminhando para uma derrota. Nós estamos caminhando para uma grande vitória. Aleluia. Nós estamos caminhando para uma dimensão gloriosa onde os gemidos, o gemer vai acabar, amém? O problema vai acabar, as dificuldades vão acabar, porque o Espírito Santo vai redimir o nosso corpo, este corpo de fraqueza, este corpo de corrupção, este corpo terreno vai ser redimido e teremos um corpo espiritual, um corpo semelhante ao de Jesus, aleluia, onde nada disso vai acontecer. Vamos ressuscitar num corpo glorioso. No presente, o Espírito Santo dá-nos a convicção da nossa adoção e no futuro ele irá
concretizar em nós uma adoção completa. Não sei se os irmãos dão glória a Jesus pela ação do Espírito Santo. Coisa tremenda. Eu não sei se os irmãos compreendem o grande privilégio que nós temos de termos esta ação do Espírito Santo em nós. Irmãos, nós não vivemos de qualquer maneira. O crente não vive de qualquer maneira. O crente não é uma pessoa qualquer. Amém? Nem pode ser, nem deve ser uma pessoa qualquer. No momento em que nós demos a nossa vida a Jesus, nós tornámos-nos pessoas completamente diferentes. E diferentes porque temos a ação gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Que nos torna, que nos faz diferentes. Porque agora sentimos, temos a certeza que somos amados por Deus. E, meus irmãos, isto é a maior segurança. A maior segurança que o crente pode ter é saber que Deus nos ama, amém? É sentirmos a cada momento e em qualquer circunstância que Deus nos ama verdadeiramente e não nos ama de uma forma à distância em que nós sabemos que Ele nos ama, nós sentimos dentro de nós, porque o Espírito Santo derrama nos nossos corações o amor de Deus e dá-nos essa certeza que somos seus filhos e guia-nos, aleluia, dirige a nossa vida quando nós nos deixamos dirigir pelo Espírito. E um dia esse mesmo Espírito que agora habita em nós, que nos dá vida e vida abundante, que nos dá vida vitoriosa contra, meus irmãos, as fraquezas da nossa própria carne, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus nos liberta, aleluia, da lei do pecado e da morte. Esse mesmo Espírito vai operar em nós uma ressurreição gloriosa, vai redimir o nosso corpo e nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, preparado para viver com Ele por toda a eternidade, preparado para receber o que Jesus vai receber, porque somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não esqueça, co-herdeiros significa que aquilo que Cristo vai receber, nós vamos receber com Ele. Veja quanto Ele nos ama. Irmão, Jesus podia receber tudo isso sozinho, mas porque Ele nos ama, Ele não quer receber toda essa glória sozinho. Ele quer que nós recebamos essa glória com Ele. Aleluia! Por isso Ele disse na sua oração intercessória: Pai, eu quero, aleluia, eu quero que aqueles que Tu me destes vejam a minha glória, participem da minha glória. E é isso que nós vamos ter, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Fiquemos de pé, no nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Eu espero, irmãos, que Deus tenha falado aos nossos corações esta noite e nos tenha feito compreender o valor e o valor poderoso da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos torna pessoas diferentes, pessoas que podemos viver num patamar superior. Os irmãos entendem? Num patamar superior. Podemos viver numa dimensão diferente, irmãos. Aleluia. E talvez muitos fracassos na nossa vida, em muitas coisas que nós podíamos ter alcançado vitória e não alcançamos, é porque ainda não compreendemos bem que nós fomos salvos e pela ação do Espírito Santo nós fomos chamados para viver num plano superior. Amém? Numa dimensão diferente, numa dimensão superior. Aleluia. Que nos ajuda a passar por cima das dificuldades, dos problemas.
E por último, esta vida superior, pela ação do Espírito Santo, vai nos ajudar a suplantar a própria morte. Aleluia! E vamos viver para sempre. Não apenas existir para sempre, mas ter vida, vida de qualidade, vida para sempre. Aleluia! Porque o Espírito Santo nos concede esta vida gloriosa. Amém? Vamos agradecer a Deus isto mesmo. Se irmãos querem agradecer comigo este privilégio que nós temos, esta condição que nos assiste para viver, meus irmãos, uma vida que agrada a Deus, uma vida que o pode glorificar, uma vida que pode refletir o seu caráter, o seu poder na nossa vida. Aleluia. Senhor, nós te louvamos esta noite, te damos ações de graças. Obrigado pelo Espírito Santo que nos foi dado e através do qual, Senhor, nós podemos viver com valor, viver em vitória, viver uma vida abundante, uma vida, Senhor, num patamar diferente, num patamar superior, numa dimensão maior. Ajuda-nos, como crentes, a compreender estas verdades, a experimentá-las, Senhor, a render a nossa vida ao Espírito Santo, a não resistir ao Teu Espírito, mas a viver de acordo com o mesmo, segundo o seu poder e a sua graça tremenda que opera em nós com abundância. Faz isto, Senhor, trazendo vitória, trazendo, Senhor, vida e vida abundante a cada um de nós, para a Tua glória. Eu oro com ações de graças, no nome glorioso e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pastor.